Imagine estar no velório de alguém que você conheceu a vida toda, recebendo condolências, chorando a perda, quando alguém coloca uma carta anônima em suas mãos. Você abre, começa a ler e cada palavra destrói completamente tudo que você acreditava sobre a pessoa no caixão. Hoje eu vou te contar a história de Rafael, um homem que foi ao velório de seu padrasto pensando que sabia exatamente quem ele era, até que uma carta misteriosa revelou uma vida inteira de mentiras, segredos e uma identidade falsa que ninguém suspeitava. Antes de começar, se inscreve no canal agora e deixa nos comentários de onde você está assistindo. Quero saber quem está aqui comigo nessa jornada. E fica até o final, porque a verdade sobre quem estava naquele caixão vai te deixar completamente sem palavras. Rafael tinha 39 anos quando seu padrasto, Marcos, morreu repentinamente de ataque cardíaco aos 72 anos. A morte foi choque para todos. Marcos era homem ativo, saudável para sua idade, sempre fazendo caminhadas, cuidando do jardim, vivendo vida plena. Ninguém esperava que ele fosse embora tão abruptamente. Marcos havia sido padrasto de Rafael desde que ele tinha 8 anos de idade. O pai biológico de Rafael havia morrido em acidente de carro quando Rafael era pequeno demais para lembrar dele. Sua mãe, Silvia, conheceu Marcos 3 anos depois e se casou rapidamente. Marcos aceitou Rafael como se fosse seu próprio filho, nunca fazendo distinção, sempre presente, sempre amoroso. Para Rafael, Marcos era simplesmente pai. Ele não usava o termo padrasto. Marcos estava lá para tudo: jogos de futebol na escola, formaturas, conselhos sobre carreira, até ajudou Rafael financeiramente quando ele começou seu próprio negócio. Eles eram próximos de formas que muitos pais e filhos biológicos nunca são. Então, quando Marcos morreu, Rafael estava devastado. Ele ajudou sua mãe com os arranjos do funeral, escolheu o caixão, escreveu o obituário. Tudo parecia surreal, como se ele estivesse se movendo em névoa espessa. O velório foi realizado em uma funerária tradicional. Muitas pessoas compareceram. Marcos era respeitado na comunidade, tinha muitos amigos de seu trabalho como contador, colegas do clube de xadrez que ele frequentava, vizinhos que ele conhecia há décadas. A fila para dar condolências a Silvia e Rafael era longa. Rafael estava parado ao lado do caixão, recebendo abraços e palavras de conforto, quando uma mulher idosa que ele não reconheceu se aproximou. Ela era pequena, curvada pela idade, com cabelos brancos presos em coque apertado. Ela segurou a mão de Rafael brevemente e disse em voz baixa: "Sinto muito por sua perda. Marcos era homem bom, melhor do que a maioria sabia." Antes que Rafael pudesse responder ou perguntar quem ela era, a mulher pressionou um envelope em sua mão e desapareceu entre a multidão. Rafael olhou para o envelope. Era simples, branco, sem nada escrito do lado de fora. Ele o colocou no bolso do terno, planejando abrir mais tarde quando tivesse momento quieto. O velório continuou por horas. Pessoas compartilharam memórias de Marcos, histórias sobre sua generosidade, seu senso de humor seco, sua dedicação à família. Cada história fazia Rafael chorar mais, a perda se tornando mais real a cada palavra. Finalmente, tarde da noite, depois que a maioria dos visitantes havia ido embora e sua mãe estava descansando em uma sala lateral, Rafael se sentou sozinho em um canto quieto da funerária. Ele lembrou do envelope em seu bolso e o tirou. Dentro havia uma carta manuscrita em caligrafia antiga, mas legível. Não havia assinatura, nenhuma indicação de quem havia escrito. Rafael começou a ler. "Caro Rafael, você não me conhece e eu não tenho direito de te contar isto, especialmente hoje, no dia do funeral. Mas carreguei este segredo por tempo demais. E agora que Marcos se foi,
Sinto que alguém precisa saber a verdade sobre quem ele realmente era. O homem que você conhece como Marcos Silva não é quem ele dizia ser. Seu nome real era Miguel Santos. Ele nasceu em uma cidade pequena no interior em 1952. E ele não era apenas contador comum, ele estava fugindo. Nos anos 70, Miguel estava envolvido em ativismo político durante a ditadura militar. Ele e alguns colegas foram acusados de atividades subversivas, de espalhar propaganda contra o regime. Alguns de seus amigos foram presos, outros desapareceram. Miguel conseguiu escapar, mas sabia que era apenas questão de tempo até que viessem por ele também. Então, ele fez o que muitos fizeram naquele tempo: mudou de identidade. Conseguiu documentos falsos, mudou-se para outra cidade, começou vida nova como Marcos Silva e nunca voltou para quem realmente era. Sei disso porque eu era irmã dele. Meu nome é Teresa Santos e Miguel era meu irmão mais velho. Nossa família pensou que ele estava morto por décadas. Nunca soubemos o que aconteceu com ele até que, por acaso, eu o vi em uma foto no jornal há 15 anos, em matéria sobre empresários locais bem-sucedidos. Ele estava mais velho, mas eu reconheci meus olhos de irmão imediatamente. Tentei fazer contato, mas ele me implorou para não revelar quem ele era. Ele havia construído vida nova, tinha esposa e filho que amava, e revelar sua identidade verdadeira arriscaria tudo. Os tempos haviam mudado, a ditadura havia terminado, mas ele ainda tinha medo de consequências, de registros antigos, de pessoas que ainda guardavam rancores. Concordei em manter seu segredo, mas nos encontramos algumas vezes ao longo dos anos, sempre discretamente. Ele me contou sobre você, Rafael, sobre como te amava como filho próprio, sobre como você o havia dado propósito e alegria que ele nunca imaginou ter. Estou lhe contando isto agora porque merece saber que o homem que criou você fez coisas corajosas em sua juventude. Ele lutou contra a injustiça quando era perigoso fazer isso. E quando teve que escolher entre morrer por suas crenças ou viver sob identidade falsa, ele escolheu viver. Escolheu construir algo bom, mesmo que fosse baseado em mentira. Não sei se você irá compartilhar isto com sua mãe ou se guardará para si mesmo. Essa escolha é sua, mas senti que você, como filho dele, de todas as formas que importam, merecia conhecer a história completa. Marcos ou Miguel, não importa o nome, ele era homem bom que fez o melhor que pôde em circunstâncias impossíveis. Com respeito e solidariedade, uma irmã que nunca parou de amar o irmão. Rafael leu a carta 3 vezes, seu cérebro se recusando a processar as palavras. Marcos não era Marcos? Ele era Miguel? Ele tinha passado toda a sua vida adulta vivendo sob identidade falsa? Ele tinha família que pensava que estava morto? Era impossível. Tinha que ser engano ou talvez algum tipo de pegadinha cruel. Mas a especificidade dos detalhes, a emoção nas palavras, a forma como a mulher idosa o havia olhado antes de entregar a carta, tudo parecia genuíno. Rafael levantou e foi até o caixão. Olhou para o rosto de Marcos, pacífico na morte. Ele tentou ver Miguel naquele rosto. Tentou imaginar jovem revolucionário, lutando contra a ditadura, fugindo, mudando de identidade. Mas tudo o que via era o homem que o havia criado, que o havia ensinado a andar de bicicleta, que havia ficado acordado com ele quando tinha pesadelos, que chorou no dia de seu casamento. Marcos ou Miguel, pai de qualquer forma. Rafael não disse nada para sua mãe naquela noite. Ela estava tão devastada pela perda que adicionar esta revelação chocante parecia cruel. Mas a carta queimava em seu bolso como brasa, demandando atenção, demandando ação. Nos dias seguintes ao funeral, Rafael não conseguia parar de pensar na carta. Ele começou a procurar discretamente por informações sobre Miguel Santos.
Ele pesquisou registros antigos de ativistas políticos da década de 70, matérias de jornal sobre prisões e desaparecimentos. E lá estava, em um arquivo digitalizado de um jornal de 1974, Miguel Santos, estudante de economia, procurado por atividades subversivas contra o governo. Havia até uma foto. Era de má qualidade, granulada, mas os olhos eram inconfundíveis. Os mesmos olhos que Rafael havia olhado a vida toda, acreditando que pertenciam a Marcos Silva. Rafael sentiu náusea. Era verdade. Tudo era verdade. O homem que ele chamava de pai havia vivido mentira elaborada por mais de 40 anos. Mas por quê? Porque Marcos ou Miguel nunca havia contado, mesmo depois que a ditadura acabou, mesmo depois que a anistia foi concedida a presos políticos, mesmo quando Rafael era adulto e poderia ter entendido, por que manter o segredo? Rafael decidiu que precisava de respostas. Ele tentou encontrar Teresa Santos, a mulher que havia enviado a carta. Usando os poucos detalhes que ela havia fornecido, ele pesquisou registros, perguntou discretamente em círculos de ativistas antigos da ditadura e, eventualmente, a encontrou. Teresa morava em um asilo em cidade próxima. Ela tinha 87 anos agora, frágil, mas mentalmente afiada. Quando Rafael se apresentou como filho de Marcos, filho de Miguel, ela chorou. Você se parece tanto com ele quando era jovem, ela disse, tocando o rosto de Rafael com mãos trêmulas. Os mesmos olhos determinados. Eles conversaram por horas. Teresa contou histórias de Miguel antes de ele se tornar Marcos, sobre menino idealista que acreditava que podia mudar o mundo, sobre jovem que participava de manifestações, distribuía panfletos, organizava grupos de estudo sobre democracia e direitos humanos. Ele era corajoso, talvez corajoso demais, Teresa disse. Ele não tinha medo de falar contra a injustiça, e isso quase o matou. Quando a repressão intensificou, quando amigos dele começaram a desaparecer, ele finalmente entendeu o perigo real. E ele fugiu. Por que ele nunca voltou? Rafael perguntou. Depois que tudo acabou, por que ele continuou sendo Marcos? Teresa suspirou. Medo, talvez. Ou talvez ele havia se tornado Marcos tão completamente que não sabia mais como ser Miguel. Ele construiu vida nova, encontrou amor, criou filho. Voltar significaria destruir tudo isso, admitir que sua vida inteira era baseada em identidade falsa. Como você faz isso? Rafael entendeu, mas também sentiu raiva. Mas ele mentiu para todos. Para minha mãe, para mim. Nós merecíamos a verdade. Você está certo, Teresa concordou. Mas tente entender, ele estava protegendo vocês também. Se sua verdadeira identidade fosse revelada, poderia ter trazido problemas, investigações, perguntas. Ele achava que, mantendo o segredo, estava mantendo vocês seguros. Rafael passou semanas processando tudo. Ele leu tudo que podia encontrar sobre o período da ditadura, sobre pessoas que mudaram identidades, sobre vidas vividas em segredo, e começou a entender a complexidade da situação de Marcos. Mas ainda havia a questão de sua mãe. Ela merecia saber. Tinha direito de conhecer a verdade completa sobre o homem com quem foi casada por 31 anos. Rafael finalmente decidiu contar. Ele não podia carregar este segredo sozinho, e sua mãe tinha direito de saber quem Marcos realmente era. A revelação foi devastadora para Sílvia. Ela passou por todas as fases de luto novamente, desta vez lamentando não apenas morte de Marcos, mas também morte da verdade que ela pensava conhecer sobre ele. Ele me amava? Ela perguntou a Rafael, voz quebrada. Ou tudo foi mentira? Ele te amava, Rafael disse com certeza. Isso eu sei que era verdade. A identidade pode ter sido falsa, mas os sentimentos eram reais. Sílvia precisou de tempo, terapia e muitas conversas com Rafael antes de começar a aceitar.
Mas, eventualmente, ela chegou a um lugar de entendimento complicado. Marcos havia mentido sobre seu passado, mas tinha sido honesto em seu amor e dedicação à família que construiu. Teresa morreu 6 meses após Rafael conhecê-la. Antes de morrer, ela deu a ele caixa de coisas que pertenceram a Miguel, coisas que ela havia guardado por décadas, esperando que algum dia ele voltasse para reivindicá-las. Havia fotografias de Miguel jovem, cartas que ele havia escrito para a família antes de desaparecer, até seu diploma universitário em seu nome real. Rafael guardou essas coisas cuidadosamente, tratando-as como relíquias sagradas de vida que seu pai havia vivido antes de se tornar seu pai. Ele mostrou algumas para sua mãe, e juntos eles começaram a construir imagem mais completa de quem Marcos ou Miguel realmente era. Havia mais uma coisa que Rafael sentiu que precisava fazer. Ele localizou sobreviventes do grupo ativista de Miguel nos anos 70. Alguns haviam morrido, outros ainda viviam espalhados pelo país. Ele os contatou sobre Marcos, sobre como ele havia sobrevivido, construído vida boa. As respostas foram mistas. Alguns ficaram felizes em saber que Miguel havia escapado e prosperado. Outros se sentiram traídos, que ele não havia tentado contatá-los, que havia desaparecido tão completamente. Mas todos reconheceram que cada pessoa fez o que precisava para sobreviver naqueles tempos terríveis. Um dos antigos amigos de Miguel, homem chamado Carlos, que havia sido preso e torturado antes de ser liberado anos depois, disse algo que ficou com Rafael. Nós todos pagamos preço por resistir. Alguns de nós pagaram com nossos corpos, alguns com nossa sanidade, e Miguel pagou com sua identidade. Nenhuma escolha era boa. Todas eram sobrevivência. Rafael começou a ver a decisão de seu pai sob luz diferente. Não era simplesmente mentira egoísta. Era ato de sobrevivência em tempo quando ser você mesmo podia significar morte. Era escolha entre viver como outra pessoa ou não viver de forma alguma. E Miguel, se tornando Marcos, havia escolhido viver. Havia escolhido construir algo bom, mesmo que fundação fosse falsa. Havia escolhido amor, família, propósito, mesmo que viesse com culpa de abandonar sua identidade verdadeira. Rafael e Sílvia eventualmente decidiram não tornar isto público. Marcos tinha amigos, colegas, reputação na comunidade. Revelar que sua identidade era falsa serviria que propósito além de criar escândalo? Miguel estava morto. Marcos estava morto. Deixar ambos descansar em paz parecia mais gentil. Mas privativamente, Rafael honrou ambas as identidades de seu pai. Ele visitava o túmulo e falava com Marcos, o pai que o criou. E também falava com Miguel, o jovem idealista que lutou por justiça e pagou por isso com sua identidade. Anos depois, Rafael teve seu primeiro filho. Ele o nomeou Miguel Marcos, honrando ambos os homens que seu pai havia sido. E quando seu filho crescesse o suficiente para entender, Rafael planejava contar a história completa, não para envergonhar ou revelar segredos, mas para ensinar sobre coragem vinda em muitas formas. A coragem de lutar por suas crenças, mesmo quando perigoso. A coragem de sobreviver, mesmo que significasse se tornar outra pessoa. A coragem de amar completamente, mesmo carregando segredos pesados. E a coragem de viver cada dia da melhor forma possível, não importa que nome você use. Rafael também começou a pesquisar história de outras pessoas que mudaram identidades durante ditadura. Descobriu que havia centenas, talvez milhares de Marcos Silva vivendo pelo Brasil. Pessoas que haviam fugido de perseguição, assumido novos nomes, construído novas vidas. Algumas eventualmente revelaram suas identidades verdadeiras após a anistia. Outras, como Marcos, levaram segredo para túmulo. Havia comunidade inteira de filhos e netos
de pessoas que viveram sob identidades falsas, todos tentando reconciliar amor pelos pais e avós com choque de descobrir que não eram quem diziam ser. Rafael se conectou com alguns deles online, compartilhando histórias, processando emoções complicadas juntos. Um comentário de membro deste grupo ficou com Rafael. Nossos pais podem ter mentido sobre seus nomes, mas não mentiram sobre nos amar, e no final, isso é o que importa. Rafael concordou. Marcos ou Miguel, o amor era real, o cuidado era real. Os sacrifícios que ele fez para garantir que Rafael tivesse vida boa eram reais. O nome no documento de identidade era falso, mas tudo o que verdadeiramente importava era genuíno. Houve momentos quando Rafael ainda sentia raiva sobre ser enganado. Momentos quando desejava que Marcos tivesse confiado nele o suficiente para contar a verdade. Mas esses momentos se tornaram menos frequentes com o tempo. Em seu lugar, veio compreensão mais profunda de complexidade humana, de escolhas impossíveis, de como sobrevivência às vezes exige sacrifícios que outros nunca entenderão completamente. Rafael pensava frequentemente sobre a mulher idosa no velório, Teresa, que teve coragem de colocar aquela carta em sua mão. Ela poderia ter deixado o segredo morrer com Marcos, mas ela escolheu dar a Rafael conhecimento completo de quem seu pai foi, em todas suas complexidades e contradições. Ele era grato por isso, porque mesmo que verdade fosse dolorosa, era também libertadora. Ele não precisava mais olhar para Marcos através de lente de perfeição idealizada. Podia vê-lo como homem completo, falho, corajoso, assustado, amoroso, tudo ao mesmo tempo. Sílvia, eventualmente, chegou ao mesmo lugar. Ela disse uma vez a Rafael: "Eu estava brava por muito tempo que Marcos me mentiu. Mas então percebi que todos nós mentimos, de formas grandes e pequenas. Dele foram apenas maiores, nascidas de necessidade extrema, mas amor que compartilhamos, vida que construímos, isso não foi mentira. Isso foi mais real do que qualquer documento de identidade. E talvez fosse essa a lição mais importante, que identidade é mais do que nome no papel. É como você trata pessoas ao seu redor, é o amor que você dá. É a vida que você constrói, é quem você escolhe ser todos os dias, independente do nome que você usa. Miguel Santos se tornou Marcos Silva por necessidade, mas no processo ele se tornou pai incrível, marido dedicado, amigo leal. E essas coisas eram verdadeiras, não importa qual nome estava em sua carteira de identidade. Rafael guardou a carta de Teresa em lugar seguro, junto com fotografias de Miguel jovem e lembranças de Marcos. Eles eram a mesma pessoa e pessoas diferentes simultaneamente. E Rafael amava ambos, pela coragem que cada um representava. Se essa história te impactou, se te fez pensar sobre identidade, verdade, sobrevivência em tempos difíceis e complexidade de julgar escolhas que pessoas fazem quando enfrentam circunstâncias impossíveis, deixa seu like aqui embaixo. Compartilha este vídeo com quem precisa entender que às vezes pessoas que amamos carregam segredos pesados e isso não diminui seu amor por nós. E se inscreve no canal porque aqui contamos histórias sobre humanidade em toda a sua complexidade, sobre escolhas difíceis e amor que persiste mesmo através de mentiras. A história de Rafael e Marcos, ou Miguel, nos ensina que identidade é complicada, que circunstâncias extremas forçam pessoas a fazer escolhas extremas, que podemos amar alguém completamente, mesmo descobrindo que não sabíamos tudo sobre eles, e que no final não é nome que define pessoa, mas suas ações, seu amor e legado que deixam. Obrigado por ficar até o final. Esta foi história sobre segredos, sobrevivência e amor que transcende identidade. Até a próxima e lembre-se, as pessoas que amamos são sempre mais complicadas do que imaginamos, e isso está ok.